Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Nós somos estudantes da Universidade Fortaleza, Unifor. Fazemos parte do grupo 17, da disciplina ministrada pelo professor José Irã Batista. Hoje vamos apresentar o nosso estudo sobre análise descritiva de dados e a sua aplicabilidade nos negócios. Nosso foco especial será no setor imobiliário, que é o estudo de caso que a gente vai apresentar. Nosso objetivo aqui também é mostrar como a análise de dados pode ajudar as empresas a entender melhor o mercado, definir preços mais estratégicos e otimizar suas vendas. A Ariane, que faz parte do nosso grupo, ela vai dar continuidade à introdução do tema abordado. Olá, pessoal. Darei continuidade na introdução para a análise descritiva de dados. A análise descritiva de dados é uma ferramenta essencial para gestores no processo de tomada de decisão. Com ela, é possível identificar padrões, compreender tendências e avaliar o desempenho de diferentes variáveis dentro de um setor específico. Essa abordagem estatística é amplamente utilizada em segmentos como varejo, o setor imobiliário, financeiro e logística, contribuindo para uma gestão mais estratégica e eficiente. Práticas de aplicação para diferentes setores para análise descritiva de dados. Aqui nós podemos elencar alguns setores que podem usar análise descritiva de dados. Entre eles estão o setor financeiro, varejo, setor imobiliário e o logístico. Desempenho de papel fundamental nas empresas. Planejamento estratégico, gestão de preços, marketing e vendas. Conceitos-chave para funcionamento na prática. Estatística descritiva, regressão linear, logística. Cada um deles oferece abordagens específicas para interpretar dados e transformá-los em insights valiosos para os negócios. Eu sou a Elia Nunes, participante do grupo, e falarei sobre estatística descritiva. É um ramo da estatística que organiza, resume e interpreta dados de maneira clara e objetiva. Ela permite transformar grandes volumes de informações em análises compreensíveis, facilitando a identificação de padrões e tendências. Na prática, como se aplica? Ela é amplamente utilizada para descrever características de um conjunto de dados por meio de medidas, como média, representa o valor médio de um conjunto de dados. Exemplo, o ticket médio de compras em um e-commerce. Mediana indica o valor central de uma distribuição de dados. Exemplo, o preço mediano de imóveis em uma determinada região. Moda o valor mais frequente em um conjunto de dados. Exemplo, o tamanho de roupa mais vendidos em uma loja. Desvio padrão. Mede a variação dos dados em relação à média. Exemplo, a variação diária do preço de uma ação na bolsa de valores. No exemplo prático, uma rede de supermercados pode usar a estatística descritiva para entender quais produtos são mais vendidos em determinados períodos do ano, ajudando na reposição de estoque e estratégias promocionais. Já no ramo de imóveis, a análise ela vai sobre o preço dos imóveis citados das vendas. Olá, eu me chamo Zaira e vou falar um pouco da regressão linear. A regressão linear é uma técnica estatística utilizada para identificar a relação entre variáveis. Seu objetivo é prever um valor futuro com base em dados históricos. Na prática, como se aplica? A regressão linear é usada para entender a influência de uma variável independente sobre uma variável dependente. Exemplos de aplicação: previsão de vendas,
A relação entre investimento em publicidade e aumento no faturamento, pacificação de produtos, como o preço de um item influencia sua demanda, análise financeira, o impacto das taxas de juros na inflação. Exemplo prático: uma empresa de transporte pode usar regressão linear para prever o impacto do aumento do preço do combustível nos custos operacionais. Olá, eu me chamo Regivan Alves e eu vou falar um pouco da logística e otimização dos processos. A logística é uma área fundamental para qualquer empresa que deseja gerenciar eficientemente a sua cadeia de suprimentos. A logística, dentro do contexto de análise de dados, se beneficia de métodos estratégicos, matemáticos para melhorar a eficiência operacional. Na prática, como se aplica? A análise de dados é fundamental para otimização de rota, que seria a redução do tempo de entrega e economia de combustível. Gestão de estoque, identificação do melhor momento para reabastecer os produtos. Na previsão de demandas, antecipação de necessidade do mercado para evitar desperdício e falta de mercadorias. Exemplos práticos: uma empresa de e-commerce pode usar dados históricos para prever quais os produtos terão maior demanda em determinada época, garantindo que os estoques estejam preparados para atender os clientes sem excesso. Um exemplo prático seriam as festas de finais de ano, datas comemorativas. Se as empresas já sabem que aquelas datas, terá uma demanda alta daquele determinado produto, eles vão se organizar para abastecer os seus estoques para que não venha faltar aquele determinado produto. Olá, eu me chamo Rafaela. Vou falar um pouco do conceito para aplicabilidade antes da gente desenvolver o trabalho ao qual a gente vai apresentar a vocês. Essas três abordagens que já foram informadas anteriormente, que seria estatística descritiva, regressão linear e logísticas, como já foi dito, elas são essenciais para transformar dados em informações estratégicas para o negócio, ou seja, quanto mais informação você tem, mais desenvolvimento para a sua empresa você consegue trazer. Quando elas são aplicadas de forma correta, elas permitem tomadas de decisão mais embasadas e eficientes. E dentro do conhecimento obtido, nos estudos de caso, nós iremos fazer a aplicação usando uma base de uma empresa relacionada ao setor imobiliário. Tá certo? A gente vai fazer a aplicação da análise estatística descritiva com base nos dados que foram fornecidos pela empresa, relacionados a preço de imóveis, comportamento de mercado e as preferências dos clientes. Os dados que podem ser obtidos de acordo com a análise proposta é a questão mediana, onde a gente vai verificar o preço médio dos imóveis vendidos dentro de uma determinada região. A mediana seria o valor central dos preços dos imóveis, ajustando a entender o mercado sem ser influenciado por um valor extremo. A moda, que seria o tipo de imóvel para um tipo de imóvel mais procurado, tipo, eu tenho um imóvel que tem mais procura, se ele tiver 2 quartos, ele tiver 2 quartos mais um tem suíte. Então, essa demanda faz com que a moda faça essa aplicabilidade. E teremos também o desvio de padrão, que o que seria? Seria a variação dos preços dos imóveis em um bairro específico. Próximo. E agora a gente vai dar em desenvolvimento um trabalho para que a gente possa desenvolver o que foi relacionado anteriormente. A gente vai trazer um exemplo real, que é a empresa Arruda Imóveis, que ela atua na mediação de compra e venda de imóveis. Com base nos dados fornecidos por essa empresa, a gente vai realizar a estatística descritiva,
para entender como que seria o comportamento dos preços no mercado imobiliário. Nesse estudo que a gente vai apresentar, a gente utilizou o banco de dados fornecido pela imobiliária, contendo informações sobre diferentes tipos de imóveis vendidos, seus preços, taxas administrativas. E o objetivo dessa análise é extrair um insight, ou seja, extrair dados que ajudem a precificar a segmentação dos clientes e a melhoria de estratégias comerciais. Aqui estão alguns dados que a gente conseguiu obter dentro das informações, que é código de imóvel, data de venda, tipo de imóvel, valor do imóvel, taxa de administração, o valor para a imobiliária, a data da compra e a localização daquele imóvel que foi adquirido pela empresa ou que foi vendido pela empresa. Oi, me chamo Yara, sou integrante e vou dar continuidade no desenvolver do nosso trabalho com os demais assuntos. Vou apresentar agora a análise estatística descritiva para os valores dos imóveis na base de dados. 1. A estatística dos valores dos imóveis. A quantidade de registros que vimos no desenvolver do trabalho foi de 33 imóveis. O valor médio dos imóveis, R$ 379.380,88. Desvio padrão, R$ 496.243,18. Valor mínimo, R$ 28.000. Primeiro quartil, R$ 65.000. Mediana, valor central, R$ 90.000. Terceiro quartil, R$ 750.000. Valor máximo, R$ 2 milhões. Moda, que é o valor mais frequente, R$ 40.000. Estatística do valor para a imobiliária. Os valores seguem o mesmo padrão de preço dos imóveis, mas ligeiramente reduzidos pela taxa de administração. 3. Estatística da taxa de administração. A taxa de administração é fixa em 10% para todos os imóveis. Interpretando os dados, a grande diferença entre o mínimo de 28.000 e o máximo de 2 milhões indica um mercado diversificado, com imóveis acessíveis de alto padrão. O desvio padrão alto sugere que os preços variam muito entre os imóveis e que pode exigir segmentação de clientes. A mediana de 90.000 mostra que a metade dos imóveis está abaixo desse valor, sugerindo que há muitas opções econômicas. E a moda indica que o valor mais comum dos imóveis na base é 40.000, reforçando a presença de imóveis mais baratos. Estatísticas gerais dos imóveis. Primeiramente, aplicamos a estatística descritiva para compreender a distribuição dos valores dos imóveis. Os principais indicadores são valor médio dos imóveis, R$ 379.387,88. Mediana, R$ 90.000. Metade dos imóveis custa abaixo desse valor. Desvio padrão, R$ 496.243,18. Alta variação de preços. Valor mínimo, R$ 28.000. Valor máximo, R$ 2 milhões. Moda, valor mais frequente na base. Esses números indicam um mercado diversificado, com imóveis acessíveis de alto padrão, coexistindo na mesma base de dados. Para visualizar essa distribuição, utilizamos um gráfico box plot, que destaca a presença de outsides imóveis com preço muito acima da média, e a dispersão dos valores. Bem, vamos falar agora sobre os gráficos, né? O primeiro gráfico, que é o box plot da distribuição dos valores de imóveis, o que esse gráfico vai relatar? Ele vai mostrar nada mais do que a dispersão dos preços dos imóveis, destacando a variação entre os valores mínimos e máximo. A mediana indica que a maioria dos imóveis custa de R$ 90.000, mas há outsides, que são imóveis com valores muito acima da média. Vamos ver agora o gráfico 2.
Aqui fala um pouco da comparação do que eu já falei anteriormente. Então, para não ficar repetitivo, a gente vai seguir para o próximo gráfico, que é o valor médio por tipo de imóvel. Esse gráfico, ele analisa os preços médios dos imóveis por categoria. Percebemos que imóveis comerciais e galpões são mais caros, enquanto casas e apartamentos são mais acessíveis, atendendo um público maior, né? Então, a análise, ela viu que os galpões e os imóveis comerciais são mais caros, então elas sugerem que sejam voltados para grandes investidores com relação à compra. Casas e apartamentos, elas possuem um valor médio mais baixo, então vai atrair um público mais amplo, e os sobrados e duplex apresentam preços intermediários, então eles podem ser uma opção para clientes que buscam mais espaços sem ultrapassar uma faixa econômica. Aqui mostra o gráfico, né? Os resultados da análise descritiva, eles fornecem um insight valioso voltado para a gestão imobiliária, que no caso seria a definição de preços mais estratégicos, segmentar campanhas de marketing, anúncios, fixar preços de tipo de clientes, identificar identificar oportunidades de investimento, destacando os imóveis com maior potencial de valorização. E agora a gente vai para o último gráfico, que é o gráfico de distribuição de frequência. Esse gráfico a gente chama ele de histograma. O que seria o histograma? Ele vai mostrar a maioria dos imóveis analisados, que ele está na faixa dos 100 mil. Isso vai indicar que a imobiliária pode focar suas estratégias de marketing para esse segmento, que apresenta a maior demanda do mercado. Então, a análise dentro do mercado imobiliário, ela tem a forte concentração de imóveis mais acessíveis, ou seja, que traz mais amplitude para os clientes na sua oferta. Então, poucos imóveis, eles ultrapassam a faixa do alto padrão, o que indica menor demanda ou oferta restritiva. E aí a gente tem a linha azul, que é o KDE, onde ele vai mostrar a tendência da distribuição, reforçando que a maioria dos imóveis estão abaixo de 100 mil reais, que é exatamente o que foi falado anteriormente. A análise de dados, ela permitirá que a gente identifique padrões e tendências no mercado imobiliário, auxiliando na tomada de decisões estratégicas. A grande variação de preço e a predominância de imóveis mais baratos sugerem que a empresa pode explorar oportunidades de segmentação de clientes, ajustando as campanhas conforme o perfil dos imóveis disponíveis. Vamos agora para a conclusão do nosso trabalho. A nossa análise, ela mostrou que é fundamental existir essa análise para que eu possa ter uma tomada de decisão o mais assertivo possível. Trazendo isso para o setor imobiliário, eles conseguem identificar padrões de preço, precificação de mercado e oportunidades estratégicas, né? E aplicabilidade na empresa, de que forma eles vão conseguir aplicar? Eles vão conseguir aplicar a definição de preços mais estratégicos, a segmentação de clientes e campanhas de marketing, a melhoria de planejamento e na captação dos imóveis e o monitoramento do mercado para decisões mais ágeis. Então, com esses insights que a gente apresentou, a empresa ela pode otimizar suas estratégias e aumentar a eficiência nas vendas, tornando-se mais competitiva no mercado imobiliário. Essa foi a nossa apresentação sobre análise descritiva de dados aplicada ao setor imobiliário. Esperamos que tenham gostado e que esse conteúdo tenha sido útil para entender como a análise de dados pode transformar a tomada de decisões nas empresas. Muito obrigada. Tudo de bom.